Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é desigrejado. Vocês já acompanharam nas redes sociais e os irmãos têm falado desde o início do culto. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito importante e é um tema que está em alta, apesar de já ter estado mais em alta em algum outro momento. Esse é um tema também que eu julgo que tenho uma visão um pouco diferente daquelas que eu tenho ouvido nos últimos anos. Para aqueles que são mais novos na fé, ou para aqueles que nunca ouviram falar nessa expressão, fique tranquilo, nós vamos explicar hoje sobre isso. Você não precisa se sentir perdido em relação a isso. Eu acho que boa parte dos irmãos que estão aqui conhecem um pouco da minha história e sabem que eu nasci numa família toda convertida. Portanto, eu já estava no meio da igreja antes mesmo de me converter. Eu estou nesse ambiente de igreja desde a minha infância. A história da minha vida é tão entrelaçada com a igreja que eu não consigo muito separar uma coisa da outra, no sentido de que eu não tenho muitas recordações, ou na verdade não tenho recordações da minha vida fora da igreja, no sentido de da minha vida não ter nenhum tipo de relação com a igreja, ou a minha vida desvinculada da igreja. Mesmo na minha pré-adolescência, que foi uma fase que eu tinha mais desinteresse pela igreja, por diversas razões, ainda assim os meus pais me levavam para os cultos, eu estava nas reuniões, e a igreja, os irmãos, viviam na casa dos meus pais, de modo que eu não tinha como ficar distante da igreja, ainda que eu quisesse. Houve um único momento em que eu não congreguei, foi no período em que eu morei em Israel. Trabalhei como missionário e era por falta de opção. Não havia um lugar onde eu pudesse congregar. Mas ainda assim, eu não me desvinculei da igreja. Pelo contrário, foi um momento em que eu me apeguei muito à igreja, mesmo que à distância. E esse contato com os irmãos, alguns eu tenho de maneira muito especial guardado na minha memória, porque me ajudaram muito. Com palavra de ânimo, com palavra de esperança, com palavra de repreensão, com palavras da palavra, de modo que mesmo naquele contexto eu não estive desvinculado da igreja. Quando eu falo de igreja, ou quando eu penso em igreja, eu costumo dizer que os melhores momentos da minha vida e os piores momentos da minha vida estão entrelaçados com a igreja, envolveram a igreja de alguma forma. As minhas maiores alegrias, as minhas marcas mais profundas, as minhas maiores satisfações e com certeza também as minhas maiores decepções, as minhas grandes frustrações passam pelo meu relacionamento com a igreja, pelo meu relacionamento com aqueles a quem eu chamo de irmãos ou irmãos em Cristo. A igreja é feita de pessoas. Pessoas são imperfeitas. As pessoas erram contra nós. As pessoas podem nos enganar. As pessoas podem nos trair, as pessoas podem nos magoar, as pessoas falam mal umas das outras. Muitas vezes as pessoas te julgam da maneira errada. Pessoas podem ser antipáticas, por exemplo. Conviver com a igreja implica na possibilidade e quase certeza de frustração. Em algum momento, de alguma forma ou em alguma medida. Quando nós nos abrimos para nos relacionar, quando nós nos abrimos para amar, nós nos tornamos vulneráveis. E há nesse cenário uma grande possibilidade de frustração. As pessoas têm essa capacidade de nos magoar, mas a ausência das pessoas também nos magoa, também fere. É a mágoa de ser esquecido, a mágoa de andar sozinho, a mágoa de não ter ninguém por perto para poder desabafar, para poder dividir os sofrimentos, a mágoa de olhar para os lados e não poder contar com ninguém. E por causa dessas mágoas, seja lá por que razão elas acontecem, algumas pessoas desistem da igreja, desistem de congregar, e muitas vezes criam um tipo de clube, onde a regra é falar mal da igreja.
Vamos meter o pau nesse povo. Isso se tornou tão comum que virou um movimento informal ao qual nós chamamos de desigrejados. Hoje, esse termo desigrejados assumiu muitas faces. Não há uma definição exata sobre isso. Portanto, eu preciso dizer para vocês o que eu considero como sendo desigrejados e o que é que essa mensagem tem a ver conosco. É importante deixar esses pontos iniciais muito claros, porque por se tratar de um termo informal, não há um lugar onde a gente possa recorrer para dizer, olha, teologicamente desigrejados é isso. Não é teologicamente, isso é um termo informal, é talvez uma teologia popular. Não há uma definição absoluta. Cada pessoa usa esse termo para se referir a alguma coisa diferente. E aí acaba, às vezes, colocando um grupo de pessoas, todo mundo no mesmo balaio. E eu quero compartilhar para os irmãos a diferença desses balaios, pelo menos na minha forma de entender aquilo que significa e que não significa um desigrejado. Eu quero começar compartilhando com os irmãos o que não é um desigrejado, pelo menos de acordo com o meu ponto de vista. Em primeiro lugar, um desigrejado não é um camarada que não entendeu o evangelho. Ele se aproximou de alguma igreja porque ele estava carente de amigos. Ele pensou, aqui minha necessidade vai ser suprida. Ele se aproximou, a necessidade dele não foi suprida, ele salvou cair fora. Esse camarada não é um desigrejado, esse camarada é um incrédulo. Esse camarada precisa se converter, ele precisa ter a vida dele transformada por Jesus. Ele esteve em muitos cultos, mas ele não era igreja de verdade. O segundo ponto daquele que não é um desigrejado é o camarada que se converteu de verdade. E agora ele abandonou a Deus e abandonou a igreja, ele está vivendo uma vida mundana, uma vida de pecado, e ele não se arrepende. Esse camarada não é um desigrejado, esse camarada é um desviado. Nós precisamos orar para que ele se arrependa e para que ele volte a Deus. Terceiro ponto daquilo que não é um desigrejado. Preste atenção nesse ponto. Pessoas que têm pequenos grupos na sua casa e estão buscando viver a igreja de uma maneira mais simples do ponto de vista institucional. Fique atento, esse ponto é muito importante. Eu vou dividir em duas partes. Eles buscam viver a igreja de uma maneira mais simples e muitas vezes esses grupos são chamados de desigrejados. Simplesmente porque eles não congregam num prédio. E a congregação deles não tem uma placa. E a congregação deles não tem um vínculo denominacional. Eles congregam nas suas casas de maneira mais simples. Afinal de contas, esse grupo é ou não é um grupo desigrejado? E eu diria, depende. Depende de que tipo de grupo está vivendo dessa forma. Vou dar um exemplo para vocês. Na China, o movimento comunista prendeu, matou e torturou milhares de cristãos. Eles fizeram isso e eles continuam fazendo isso. Essa perseguição diminuiu nos últimos anos em alguns lugares da China. A China é imensa. Dependendo da região, essa perseguição é maior ou menor. É um crime você ser cristão, é proibido ser cristão. No contexto da igreja na China, a única forma de congregar é nas casas, escondido. Isso significa então que aqueles irmãos são desigrejados? Não. Eles são igreja, eles congregam como igreja, mas eles não têm um prédio, eles não têm uma placa, eles não têm uma denominação. Isso acontece em muitos outros lugares do mundo onde a igreja é perseguida. Em outros lugares do mundo, por exemplo, no Brasil, onde a igreja não sofre perseguição,
Algumas pessoas ainda assim têm optado por congregar, por se reunir como igreja, de uma maneira mais simples, do ponto de vista institucional. E aí elas têm pastor, elas têm líderes, elas se relacionam, elas têm uma visão doutrinária, elas celebram a ceia, elas têm batismo, elas discipulam, elas ensinam. Elas exercem e manifestam a disciplina bíblica, mas tudo isso num formato mais doméstico, num formato mais minimalista, sem uma estrutura física como essa aqui que nós temos. Você vai dizer, isso é bíblico? Sim, veja o que diz 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Eu tenho muitos textos hoje, então eu vou colocar aqui na tela. E se você quiser anotar, você confere na sua casa depois como um bom bereano. 1 Coríntios 16, 19 diz assim, Paulo está terminando a carta, ele diz, as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. No Novo Testamento, há muitas passagens mostrando que a igreja se reunia na casa dos irmãos. Uma bobagem é achar que isso era uma regra. A igreja tinha que acontecer nas casas. Não, isso não era uma regra. A igreja também se reunia no pátio do templo. A igreja também se reunia nas praças públicas. Dependia do propósito da reunião e da quantidade de pessoas que ia participar daquela reunião. Se era uma reunião que envolvia a igreja como um todo e tinha 800 pessoas, aquilo não ia acontecer na casa, que não cabia na casa de uma pessoa. Eu já namorei muito com essa visão de igreja, mas eu confesso, e eu namorei muito com essa visão de igreja porque eu sou muito prático, muito pragmático e tenho uma visão muito simples das coisas. Mas eu confesso que eu sempre esbarrei em questões práticas. Eu acho que essa forma de igreja funcionou muito bem nos tempos dos apóstolos por causa da forma social, por causa da dinâmica da vida das pessoas e da dinâmica das cidades. Hoje nós temos uma outra estrutura social e uma outra dinâmica, uma outra forma de viver. Eu acho que essa forma de simplicidade absoluta continua funcionando muito bem quando você tem um grupo de 40 pessoas adultas. Mas quando esse grupo cresce, ele precisa evangelizar e crescer. E se torna um grupo de 400 pessoas, começa a ficar um pouco difícil de você manter a estrutura dessa forma. Você começa a ter, por exemplo, a necessidade de ter algo que atenda à demanda das crianças, e a demanda dos bebês, e a demanda de uma diversidade que nós temos dentro da igreja. De modo que eu acho essa visão interessante, mas eu confesso que não sei como lidar com essas barreiras quando o grupo cresce. E acho sinceramente que boa parte desses grupos também não sabe como lidar com essa barreira. Por isso boa parte desses grupos não passa das 40 pessoas. Entra ano, sai ano e continua o mesmo número. Porque se crescer, a forma tem que ser mudada. Naturalmente, as demandas vão aumentar. Alguns pastores vão chamar esses grupos de desigrejados. Muitos pastores, na verdade. Eu não penso assim. Eu não considero, preste atenção, porque tem uma diferença do próximo grupo que eu vou falar na sequência. Eu não os considero desigrejados. Eu apenas acredito que esses irmãos estão buscando uma visão de igreja mais leve, do ponto de vista institucional. E eu tenho as minhas críticas à forma prática desse grupo. No entanto, e fique atento a esse no entanto, há um grupo muito parecido com esse, a quem nós podemos chamar de desigrejados. São grupos que, à semelhança desse outro grupo que eu falei, eles também querem se reunir nas casas, de maneira simples,
Mas esse grupo vai entender que eles não precisam de pastor. Eles vão entender que esse negócio de ceia e de batismo é opcional. Eles vão entender que não precisa de ninguém em particular responsável pelo ensino. Todos são responsáveis pelo ensino dentro da igreja, porque eles vão alegar que a igreja é um organismo e não uma instituição. Eles vão dizer que essa ideia de instituição foi criação de Constantino, o imperador, mas a Bíblia não apresenta a igreja como instituição. Será? Isso é verdade? Talvez você fique em dúvida, porque essa é uma meia-verdade. De fato, a igreja é um organismo. Todos são responsáveis pelo crescimento da igreja. Mas, biblicamente, a igreja também é uma instituição. A igreja é um organismo e a igreja é uma instituição. Você vai dizer, mas e Constantino? Constantino bagunçou muito as coisas. E a filosofia grega se intrometeu e também bagunçou muito as coisas. Mas bem antes disso, a igreja já tinha um sistema disciplinar. A igreja já tinha sua forma de funcionamento. A igreja já tinha as suas confissões e os seus ofícios. Vamos ver isso biblicamente. Primeiro, vamos ver que a igreja é um organismo. Isso é doutrina da igreja. Os teólogos vão chamar de eclesiologia. Eclésio, porque a palavra igreja em grego vem de eclésia. Vamos entender melhor essa ideia de organismo. Romanos capítulo 12, versículo 4 ao 6, diz assim, Paulo diz, assim como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Paulo está dizendo, a igreja é um organismo. A igreja é um corpo. Nós somos membros desse corpo. Nós temos uma função. Nós temos uma importância na vida desse corpo. Efésios 4, versículo 15 e 16. Paulo diz antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo está dizendo, esse corpo cresce e edifica-se a si mesmo, ou seja, é um organismo vivo. É um organismo que trabalha por sua própria edificação, que coopera para o seu próprio crescimento. Atos capítulo 4, versículo 32. Como é que a igreja primitiva vivia? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com um grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Essa é uma igreja relacional. Ninguém vai passar necessidade. Eu vendo o que eu tenho para suprir a necessidade do meu irmão. Isso é um organismo vivo. Cada membro tem o seu valor e a sua função. E Cristo é a cabeça desse corpo. Por isso, é contraditório quando alguém diz assim, eu amo muito a Cristo, mas eu detesto a igreja. Você já ouviu alguém dizer isso?
Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Biblicamente, a igreja é o corpo de Cristo. O corpo do qual Cristo é a cabeça. Logo, quem não ama a igreja, não ama o corpo de Cristo e não ama o próprio Cristo. Porque a cabeça não pode ser desvinculada, desassociada, divorciada do seu corpo. Ninguém ama só a cabeça. E ninguém ama um corpo sem cabeça. Você ama o ser, que é feito da cabeça e do corpo. O Dr. Hermes Temay, ele escreve dizendo o seguinte: não podemos falar do corpo em detrimento ou à revelia de sua cabeça. Fazer essa separação significa dilacerar, esquartejar o corpo de Cristo e, consequentemente, a cabeça. Não podemos separar o que Deus prazerosamente uniu desde a eternidade. Isso significa que para eu entender corretamente o que é igreja, eu preciso entender corretamente quem é Cristo. E não dá para amar um e detesta outro. Quem ama um e detesta outro certamente entendeu errado uma das duas partes. Isso é muito comum. Alguém que diz eu detesto a igreja e nem entendeu o que é igreja. Ele detesta algum lugar que ele foi. Mas é preciso entender o que é igreja. E quem foi Cristo. E quem é Cristo. Mas além de um organismo, a igreja é também uma instituição. É muito comum você ver alguém dizendo, não, a igreja não é uma instituição. E quando a pessoa começa a dizer por que a igreja não é uma instituição, você para e pensa, será que essa pessoa entendeu o que é uma instituição? Ela pegou uma ideia do que seja uma instituição e criou alguma tese baseada nisso. Instituições são estruturas que regem o comportamento de um grupo dentro de uma comunidade. Vou dizer de novo. Instituições são estruturas que regem o comportamento de um grupo dentro de uma comunidade. Nós temos isso na Bíblia ou não? Há algum texto na Bíblia que sirva para reger o comportamento da igreja? Quando nós falamos sobre os dons do Espírito Santo, por exemplo, há algum texto bíblico que serve para normatizar o comportamento da igreja em relação a isso ou não? Cada um manifesta os dons do Espírito Santo como quer. Sobre ser pastor, qualquer um que quiser pode se tornar pastor. Eu sei que é assim em alguns lugares, mas é isso que a Bíblia ensina? Não há critérios bíblicos para isso e para ser diácono. Não há critérios bíblicos para isso, não há norma de comportamento para você ser um pastor ou um diácono. E eu quero repetir, instituições são estruturas que regem o comportamento de um grupo dentro de uma comunidade. Se a igreja não tem um lado institucional, então ela não tem regras de comportamento. Se o irmão pecar e não quiser se arrepender, está tudo ok? Não há nada que a igreja possa fazer em relação a isso? Ou cada grupo faz o que bem entender da sua própria maneira? Essas são perguntas importantes. A Bíblia não estabelece sacramentos. Batismo e ceia são opcionais, são dispensáveis. A Bíblia não fala qual é a missão da igreja. Cada comunidade adota o que é a sua missão teológica, ou inventa aquilo que é a sua missão, aquilo que lhe agrada mais. Nós temos as respostas a todas essas perguntas na Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2
no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo está normatizando um comportamento. Vocês não vão fazer do jeito que vocês quiserem. Há uma regra em relação a isso. E Paulo continua. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Paulo está normatizando aqui sobre os dons do Espírito Santo. Mas ele continua, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao 10. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Meus queridos, nós temos aqui uma lista de exigências comportamentais. Davi, o camarada é muito apegado à bebida, mas ele é uma bênção. Então a gente acha que não tem problema. Não é você quem tem que achar em relação a isso. Não é a igreja que diz como vamos fazer em relação a isso. Sobre isso já foi institucionalizado. É assim. Se for amigo de lucro desonesto, não pode ser pastor. Se for apegado a dinheiro, não pode ser pastor. Isso foi instituído. Isso não é opcional. Cada igreja faz do seu jeito. Somos aqui uma igreja orgânica e a gente cria as nossas regras. Como a gente acha melhor. A gente combina. Faz uma votação, se a maioria concordar. Não tem nada disso. A Bíblia nos diz como isso deve acontecer. A Bíblia nos dá os critérios comportamentais para que isso possa acontecer dentro do ambiente de igreja. Jesus nos ensina algo sobre isso, Mateus capítulo 18, do 15 ao 20. Diz assim, Jesus diz, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está tratando aqui
de disciplina e exclusão de membros. O camarada insiste em pecar e não se arrepende. Jesus está dizendo, expulsa. Ele vai ser tratado como pagão e não mais como irmão. Aí ele termina isso tudo dizendo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Esse texto é erroneamente usado pelos desigrejados para dizer que eles não precisam de uma igreja organizada. Basta se reunir o pai, a mãe e os meninos dentro de casa, que é o suficiente. Eles não precisam mais congregar. Isso é um equívoco. Porque nesse texto Jesus está falando justamente sobre a organização da igreja. Ele está tratando de um processo de exclusão de um membro cujo coração foi endurecido pelo pecado. Nesse texto, Jesus usa a palavra igreja. Aquele irmão vai ser levado à igreja, ao encontro dos membros. Não é para a sala da sua casa onde está você, sua mulher e seus filhos. É algo mais amplo do que isso. A mesma coisa é reforçada pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 5. Paulo vai tratar do mesmo assunto. Eles não estão tratando de uma fraternidade informal, sem regra, sem limite. Há aqui uma consciência de pertencimento. Sobre esse texto, Augusto de Nicodemos, ele diz assim, estes 2 ou 3 que Jesus menciona, são os 2 ou 3 que vão tentar ganhar o irmão faltoso e reconduzi-lo à comunhão da igreja. Ou seja, são os 2 ou 3 que estão agindo para preservar a pureza da igreja como corpo, e não 2 ou 3 que se separaram dos demais e resolveram fazer sua própria igrejinha informal ou seguir carreira solo como cristãos. O que alguns desigrejados interpretam a partir desse texto é que ele pode pegar a Bíblia dele e ir para uma cafeteria com mais 2 amigos cristãos e eles vão falar ali alguma coisa da Bíblia e no final vão dizer, pronto, isso aqui foi nosso culto, foi nossa igreja aqui, é isso aqui. E eles vão usar esse texto de Mateus capítulo 18 para justificar isso. Isso é um equívoco. Para dizer que não precisa pertencer a nada mais além daquilo. Para dizer que não precisa fazer como cristão nada mais além daquilo. Não é isso que esse texto de Mateus 18 nos ensina. Seguindo em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, Paulo diz assim, ele, se referindo a Jesus, designou a alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então você vai dizer, na igreja todo mundo precisa ensinar. Sim, com certeza. Mas alguns têm uma responsabilidade específica sobre isso. Porque Deus designou alguns para mestres. Mas, Davi, a igreja é um organismo. Todo mundo precisa cuidar de todo mundo. Sim, é um organismo. Mas é também uma instituição. Alguns têm uma responsabilidade específica sobre isso. Porque ele designou alguns para pastores. Há ainda muitos outros textos que nos levam a entender isso. A igreja é um organismo e é também uma instituição. Essas duas coisas não são opostas, são duas realidades que precisam estar presentes na vida da igreja e as duas coisas foram instituídas por Cristo. Como organismo, a igreja é o corpo de Cristo, que trabalha para o seu próprio crescimento. Como instituição, a igreja exerce governo e através desse governo as coisas acontecem da maneira correta. Esse governo é sempre referente a serviço, nunca a poder. Não tem a ver com isso. Um outro escritor, Edmund Clowney, ele escreve o seguinte: o Espírito Santo é o autor tanto da ordem quanto do trabalho. Se ele trouxe a ordem do caos na obra da criação,
ele não reduzirá a ordem ao caos na nova criação. Quando o apóstolo Paulo chama o culto à ordem e não à desordem ou ao frenesi, ele não está apagando o espírito, mas procurando o que somente o espírito pode dar. É o espírito quem traz a ordem e não a desordem. É através da atuação da igreja como instituição que são estabelecidos os meios pelos quais o povo de Deus vai ser alcançado, edificado, liderado, organizado e protegido. Agora, a crítica que pode ser feita, a justa crítica que pode ser feita, a boa crítica que pode ser feita, a crítica que muitas vezes é feita, e com toda razão, é que as igrejas acrescentaram muitos aspectos institucionais desnecessários e não bíblicos. Sim, isso é uma verdade inegável. Isso é uma realidade presente e que precisa ser revista. Mas, meus queridos, nós não podemos jogar fora o bebê com a água suja da bacia junto. A gente protege o bebê e joga fora aquilo que não presta. Não é por causa de um equívoco nessa área que tudo nessa área está equivocado. A gente precisa da Bíblia para chegar a um equilíbrio em relação a isso. Uma outra grande queixa de algumas pessoas desigrejadas, uma queixa verdadeira e uma crítica importante a se fazer às igrejas, está no fato de que algumas igrejas dão mais valor ao aspecto institucional do que ao aspecto orgânico. Isso é outra grande realidade e outro grande problema das igrejas. A ênfase da igreja como instituição, em detrimento do aspecto orgânico da igreja, pode levar algumas pessoas a se comportarem como se estivessem numa empresa. E muitas pessoas têm essa queixa de algumas comunidades. Olha, eu sou cobrado lá para bater meta, mais do que eu sou cobrado na minha empresa, para bater meta. E isso em detrimento da visão orgânica da igreja. Pouco relacionamento e muita institucionalização. As formas e as estruturas são mais importantes do que as pessoas, do que os relacionamentos. Isso é um problema. Por outro lado, a ênfase na igreja como organismo em detrimento da institucionalização leva a desordem, leva a falta de parâmetros dentro daquilo que a Bíblia estabeleceu, leva a falta de direção. Cada um pensa o que quer e como quer. Leva a confusão. Essas duas coisas precisam andar juntas. Esse lado orgânico da igreja preserva a unidade da igreja. Esse aspecto institucional mantém o bom funcionamento e a ordem na igreja. Presta atenção, um desigrejado não é alguém que vive como igreja, mas de uma maneira simples, com o mínimo de estrutura física, sem denominações, não. Um desigrejado é alguém que não quer viver como igreja, que acha que não precisa de pastor, que acha que ele mesmo pode institucionalizar a igreja à sua própria maneira, simplesmente porque acontece na sua casa. Agora a gente vai fazer do nosso jeito. E não pode ser assim. Se porventura você acha que algumas formas denominacionais são pesadas, são enfadonhas, são excessivamente litúrgicas, se Deus te deu graça e Deus te chamou
você pode começar uma igreja. Se Deus te chamou para isso, e Deus te deu graça para isso, você pode começar uma igreja de uma forma mais leve, de uma forma menos litúrgica, de uma forma menos formal. Mas não se esqueça que a Bíblia estabelece quais são os procedimentos, não é você. Você pode estabelecer a dinâmica, o que é que vai facilitar os relacionamentos, de que horas vão acontecer os encontros ou com que frequência. Mas é a Bíblia quem nos dá os parâmetros espirituais de como é que nós precisamos viver como igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Estamos terminando. O escritor diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Desde os tempos do Novo Testamento, haviam irmãos que não queriam congregar. Aqui o ensino é o oposto. O autor da carta aos Hebreus diz: vocês não devem deixar de se reunir como igreja. A palavra que ele usa aqui para reunir é epsinagogue. É uma assembleia cristã. Não tem a ver com cada um buscando a Deus na sua casa, ou cada um buscando a Deus só com a sua família. A palavra dá uma ideia de um ajuntamento. E é relevante essa passagem no livro de Hebreus, que o escritor nos mostra nessa carta aos Hebreus, que aqueles rituais do Antigo Testamento, eles caducaram. Aqueles rituais do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo, eles eram sombra daquilo que viria. O escritor vai dizer que agora nós temos livre acesso a Deus. Mas é o mesmo escritor que diz: não deixem de se reunir como igreja. Nós somos templo do Espírito Santo, mas não deixe de se reunir como igreja. Entende o valor disso? Ele não está dizendo: somos templo do Espírito Santo, cada um vive do seu jeito agora. Eu sou igreja. Não, nós somos igreja. Sozinho eu sou só Davi. Não preciso de vocês para ser Davi, mas para ser igreja eu preciso de mais gente. Somos igreja. E Jesus nos ensina a orar como igreja. Uma oração no plural. É: Pai nosso, o pão nosso, perdoe as nossas ofensas. Não é oração de quem está sozinho, buscando a Deus. E Jesus animou a gente a buscar sozinho a Deus no interior do nosso quarto, de porta fechada. Mas é o mesmo Jesus que nos anima a ser igreja. São nesses encontros como igreja que nós temos a oportunidade de nos encorajar mutuamente, de exercer o amor, a ciência, de manifestar e exercitar o fruto do Espírito Santo. No versículo 24, o versículo anterior, o escritor aos Hebreus diz: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E na sequência ele diz: não deixem de se reunir como igreja. Como seria possível encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras sem se envolver, sem congregar, sem viver como igreja e sem se enxergar como comunidade? Eu quero terminar dando uma catucada em alguns.
Porque você está aqui e você está pensando, graças a Deus que essa mensagem não é para mim. Eu estou aqui e eu já estou ouvindo faz um tempão. Logo, essa mensagem não é para mim, me abençoou, eu aprendi alguma coisa. Mas não é bem uma mensagem para a minha vida. E o que eu quero dizer é que talvez seja. Que desigrejado é também todo aquele que não reconhece a autoridade bíblica da igreja. É todo aquele que não se submete a ninguém. E você pode vir aqui todo domingo, meu querido, e não se sujeitar a ninguém, e não se envolver, e não assumir um compromisso, não reconhecer a autoridade dessa comunidade. É possível que você esteja nesse momento de vida porque você está dizendo assim, eu quero conhecer melhor, a saber se eu quero assumir um compromisso. Tudo bem, é um momento que você está vivendo. Mas se você já chegou numa decisão, e sua decisão é, eu não quero me envolver com essa igreja, quero só estar nos cultos. Aí eu vou lhe dar uma sugestão muito amorosa. Minha sugestão é, procure algum outro lugar, onde você diga, aqui eu vou me envolver, e eu vou me sujeitar a essa comunidade. Não mantenha esse status de desigrejado que está em todos os cultos. Você precisa se envolver em algum lugar. Você precisa fazer parte de uma comunidade. Você precisa amar e ser amado. Você precisa servir e ser servido. Você precisa de um lugar onde você possa errar e ser acolhido e ser exortado. E um lugar onde alguém vai errar contra você. Onde você será vítima do erro dos outros. Você precisa mais do que visitar um lugar. Você precisa de fato viver como igreja. Meus irmãos, a igreja tem os seus defeitos e ela sempre terá enquanto nós fizermos parte dela. Para a igreja ser perfeita, a primeira pessoa que tem que sair sou eu. Deixa um outro grupo, que eu sou muito complicado. E eu sei que algumas pessoas têm histórias tão terríveis em relação à igreja que são quase inacreditáveis. Eu conheço algumas delas. Algumas histórias bárbaras, mesmo, daquilo que sofreram dentro de um ambiente de igreja. Isso é inegável. Quem está há mais tempo vivendo como igreja sabe de algumas dessas histórias. Mas, no convívio como igreja, nós encontramos esperança. Nós encontramos encorajamento. Nós ouvimos o testemunho de alguém e aquilo nos toca e nos encoraja. Nessa vida, como igreja, nós encontramos pessoas que se tornam uma boa referência na nossa vida, em diversas áreas diferentes, em diversas áreas da existência. Nesse ambiente de igreja, nós podemos exercitar e manifestar os dons do Espírito Santo. Nós temos a oportunidade de dividir as nossas dores e as nossas alegrias. Nós temos a oportunidade de receber conselhos e de dar conselhos, de receber exortações e de dar exortações, de aprender a perdoar e de também ser alvo do perdão. Diante da realidade da igreja, nós podemos ter atitudes diferentes. A nossa atitude pode ser de fazer uma lista com todos os defeitos da igreja. Estudando sobre o assunto, eu peguei algumas dessas listas. Por que odeio a igreja? 7 razões. O cara tinha uma lista dos podres da igreja que ele conhecia. Ele só tinha 7, eu acho que eu tenho mais. Eu teria coisas a acrescentar em relação àquilo tudo. Mas a minha atitude não é de fazer uma lista, fazendo críticas e dando os podres da igreja. A minha atitude é de assumir a minha parcela de culpa, de responsabilidade, de pecado, de fraqueza e de me unir a outras pessoas para lutar pela igreja. Amém?
para que a igreja se torne aquilo que Jesus quer que ela seja. Há irmãos aqui foi o meu tempo. Há irmãos aqui que estão buscando e lutando por uma igreja mais pura, do ponto de vista bíblico. Por uma igreja que se aproxime mais daquilo que a Bíblia diz. E por isso ele tem muitas críticas construtivas a fazer à igreja. Eu sou o primeiro da fila. Eu tenho muitas críticas a fazer à igreja como um todo, à igreja brasileira. Muitas críticas a fazer às igrejas que eu visito. E muitas críticas a fazer a essa congregação. Muitas, não são poucas. Quem está mais perto de mim ouve essas críticas o tempo todo. Mas, meus queridos, eu não arredo o pé. Eu tenho críticas a fazer e preciso fazer essas críticas e ouvir essas críticas. Para que a gente cresça. Para que a gente amadureça como igreja. Para que a gente se torne aquilo que Deus nos criou e nos chamou para ser. Mas há outras pessoas que usam essas críticas à igreja como uma desculpa para sair da igreja e para ser cristão à sua própria maneira. Vivendo da maneira que ele quer, sem ter que prestar contas a ninguém. E eu penso que no fim das contas, o problema de muitos desses irmãos não tem a ver com as críticas que eles têm à igreja, mas com qualquer tipo de coisa que lhes imponha limites ou restrições à sua forma de pensar e à sua forma de agir. Muita gente que quer experimentar de tudo, sem nenhum tipo de confronto, sem nenhum tipo de correção, sem nenhum tipo de disciplina. Essa pessoa não está buscando igreja, está buscando um clube. Ou qualquer outra coisa. Mas isso não é ser igreja. Muitos desses irmãos desigrejados não sofreram grandes mágoas por causa da igreja. Não deram sangue pela igreja e foram decepcionados. Muitos desses irmãos deram muito trabalho. E aí na primeira repreensão que eles tiveram, fizeram um bico e só vou embora. Ouvi mais não do que sim. Aqui eu não fui paparicado. Aqui eu não pude fazer o que eu queria. Aqui eu fui contrariado. Aí a gente que não suporta ser contrariado. E quando isso acontece, o camarada vai embora e mete o pau na igreja. Ao invés de dizer a verdade, ele sai inventando um monte de história. Há sim muitos irmãos desigrejados que sofreram horrores na vida em comunidade, horrores com a igreja. Não dá para negar essa realidade. Eu tenho por esses irmãos uma compaixão profunda, especialmente pelo nível de insensatez que já alcançou esses irmãos, as barbaridades que esses irmãos já sofreram nas mãos de algum tipo de líder, de algum tipo de pastor, de algum tipo de denominação. Eu entendo que há irmãos que sofreram isso. Mas há muitos outros irmãos que são só rebeldes mesmo. Que receberam algum tipo de confronto por causa do seu pecado e foi embora com raiva e nunca foi ferido na alma pela igreja. Foi ferido no ego. E, meus irmãos, a diferença é abismal entre um e outro. Ambos precisam congregar, mas a diferença das justificativas, das experiências é muito grande. E eu vejo alguns desses rebeldes querendo pegar carona com os traumatizados. Diz, eu também sofri muito. Aí eu conheço a pessoa e digo, meu querido, quem sofreu foi a igreja com você. Você sofreu um pouquinho demais. E eu conheço outros que dá vontade de botar no braço. E dizer, meu querido, eu entendo a sua dor, mas vamos aqui. Vamos continuar. Se aquela ali te feriu, pode ter outra comunidade que vai te acolher. A diferença na forma de lidar com essas duas realidades é muito grande. Meus irmãos, realmente,
Falta base bíblica para muitas práticas da igreja moderna. Mas se afastar da igreja e querer ser cristão à sua própria maneira, também não tem base bíblica. Vamos orar? Fique de pé se você puder. Antes de orarmos, eu quero dar um aviso. O nosso irmão Maurício, esposo de Inedi, ainda se encontra no hospital. Deus tem feito algo maravilhoso. Ele tem melhorado de quadro. Ele está fazendo hemodiálise e tem um foco de infecção. Nós precisamos continuar orando por ele. Eu sei que ao dizer isso você pode pensar, puxa, e melhorou. Estava pior o quadro. Mas Deus trouxe para a vida desse irmão um livramento muito grande no passado. Mais do que um livramento, um milagre muito grande. E a gente precisa continuar orando para que Deus opere um novo milagre na vida dele. Se lembrem de orar por ele durante a semana. Senhor amado, muito obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio de ser igreja. Muito obrigado porque nós não precisamos andar sozinhos. Muito obrigado porque nós podemos contar uns com os outros. Muito obrigado porque nós não podemos viver como igreja, não precisamos viver como igreja perdidos, debaixo das nossas próprias regras e sendo guiados pelo nosso próprio coração. O Senhor nos deu direção e parâmetro. Muito obrigado porque o Senhor não nos entregou ao caos da nossa própria sabedoria. O Senhor nos trouxe direção. Nos ajude, Senhor, a termos o equilíbrio como igreja, de organismo e de instituição, de relacionamento e de normas, para que a gente nunca viva nos extremos disso, para que a gente não seja uma igreja enferma. Nos ajude, Senhor. Coloque no nosso coração paixão pela igreja. O teu corpo é a tua noiva, e não dá para amar o noivo e detestar a noiva. Nos ajude, Senhor, a lutar pela tua igreja. Nos ajude a nos enxergar como parte da tua igreja e a fazer questão disso. E nos ajude a nós, como igreja local, a sermos bem alinhados, estruturados e a pagarmos o preço de andar juntos. Em nome de Jesus. Amém.